Oi, turminha, tudo bem com vocês? Sextou! Uhul! Como eu falei na semana passada, uhul para quem tá com tudo em dia, né? Que chega na sexta, ó, termina tudo que tem para fazer e bora curtir o final de semana. Então, vamos lá para nossa aula do sextou, nossa primeira aula do sextou, né? Ou segunda, ou terceira, não sei aí quais as aulas que vocês já assistiram. Então, vamos lá. Sextou, tux, tux, sextou, tux, tux. Vamos lá, gente? Então, novamente, continuamos no tema História da Cidadania. Então, a prof deixou aqui, ó, para vocês, deixa eu pegar o marca-texto. A prof deixou as páginas ali 2 e 3, né? Só para a gente ter base do que já foi visto, né? Então, a história da cidadania. E aqui, ó, qual o nome do documento citado no texto? O prof vai acompanhar junto com vocês aqui, tá? Deixa eu abrir na página. Então, vamos lá. Qual o nome do documento citado no texto, gente? Qual é o nome desse documento? Lá no exercício número 1. Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Então, aqui a resposta é Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cita alguns direitos que todos os seres humanos têm. Direito à alimentação, direito à saúde, direito à moradia, né? Então, aí tem vários outros que a gente poderia colocar, tá bom? Mas é direito de todos os seres humanos, tá bom? Dessa página seria isso. Alimentação, lazer, enfim, vários direitos, tá? O que é cidadania? A gente conversou um pouquinho sobre o que é cidadania. Vamos responder aí. O que é ser cidadão? A gente falou na aula passada também. Vamos responder as questões. Então, aqui a prof deixou também, né, o que significava antes, originalmente, essa palavra. E aqui nós temos alguns exemplos aí de cidadania, né? Ó, respeitar as leis de trânsito, direito e dever de estudar, como cidadão, direito à saúde e ao lazer, ó, né? Que se encaixava na outra pergunta. Como cidadão, eu tenho direito a votar nas eleições, beleza? Vamos para as atividades da semana passada. Qual a importância das regras e das leis para as sociedades? Gente, elas são importantes porque organizam a vida em sociedade. É aquilo que a prof falou na aula passada. Não tem como as pessoas colocarem na cabeça, por exemplo, hoje eu vou sair vou sair pelado na rua, né? A professora não queria falar dessa forma, mas é um exemplo bom mesmo. Hoje eu vou sair pelado na rua, uhul, viva! Não, que a gente tem que seguir regras, né? A gente tem que seguir leis e elas servem exatamente para isso, para organizar a vida em sociedade. Porque se de repente a pessoa resolve fazer isso, ninguém é obrigado a ver esse tipo de cena, né? Desrespeitosa no meio da rua. Então, a pessoa precisa seguir regras, leis. Então, elas norteiam a nossa vida em sociedade, elas organizam, tá? Escreva o significado da palavra cidadania. É o conjunto de direitos e deveres praticados pelas pessoas que vivem coletivamente em um país. Prof, eu fiz com o mesmo significado, porém com palavras diferentes. Ok. A ideia é que a gente, trabalhe o nosso cérebro ali e escreva com as nossas palavras mesmo, tá? Desde que esteja correto, tenha o mesmo significado. É o conjunto de direitos e deveres praticados pelas pessoas que vivem coletivamente, né? Vivem em conjunto aí em um país. Converse com os colegas sobre exemplos de práticas de cidadania que você pode adotar no cotidiano. O que você poderia adotar de prática de cidadania, gente? Né? Quando eu não furo uma fila, eu estou exercendo a cidadania. Quando eu ajudo um idoso a atravessar a rua, eu estou exercendo a cidadania. O que mais que a gente poderia colocar? Deixa eu colocar na página lá para ver com vocês, né? Quando eu não jogo lixo na rua, eu estou exercendo a cidadania. Tá? E agora no próximo exercício a gente vai ver mais exemplos aí. Para viver coletivamente, é necessário que as pessoas se respeitem, sigam regras e leis dos lugares onde vivem.
e também colaborem para que a cidade seja um bom lugar de convivência para todos. Nessa ilustração, assinale com X as imagens que representam atitudes cidadãs praticadas no cotidiano, quer dizer, no dia a dia, que foi o que a gente acabou de falar. Então, olha aqui, a prof marcou com um xizão vermelho para que vocês pudessem enxergar bem aqui, ó. Essa pessoa jogando lixo aqui, ó, corretamente na lixeira, tá exercendo a cidadania. Ó, esse menino que está andando aqui, ó, na calçada, certinho, tá exercendo também a cidadania. Esse aqui, ó, jogando papel no chão, não tá exercendo, né? Aqui, ó, atravessando na faixa, ó, ajudando o idoso ali, ó. A criança segurando na mão da mãe, atravessando na faixa, exercendo a cidadania. O ciclista, ó, andando na ciclovia, que é o lugar correto, tá exercendo a cidadania. O carro que para na faixa de pedestre, independente se o sinal está vermelho ou não, tá? Então, tá exercendo a cidadania. Aqui, esse senhorzinho atravessando fora da faixa, não. Essas pessoas aqui, ó, estão pintando o muro da escola, que foi pichado, né? Estão exercendo a cidadania, né? Estão deixando o muro da escola novamente bonito, em ordem. Quem picha, tá exercendo a cidadania? Claro que não, né, gente? Beleza? Tranquilex? Então, bora pra frente. Cidadania em outros tempos. Vamos falar um pouquinho aí da cidadania também em outros tempos. Os direitos vivenciados no presente foram conquistados no decorrer da história da humanidade por meio de muitas lutas, né? Vários direitos que a gente tem hoje carregam, assim, na história, esse histórico de luta mesmo, né? Foi muito difícil conseguir alguns direitos aí. Ser cidadão na atualidade é bem diferente do que era ser cidadão na antiguidade. Mas a ideia atual de democracia e de cidadania foi inspirada na Grécia e na Roma antigas. A seguir, conheça alguns acontecimentos que marcaram a história da cidadania na antiguidade. Cidadania ateniense. Na cidade de Atenas, durante a antiguidade grega, surgiu a forma de governo chamada democracia, que significa governo dos demos. Os demos eram os grupos que formavam a população ateniense. Então, era o governo ali do povo, né? Ó, a democracia ateniense era diferente da monarquia, pois nessa última forma de governo, as principais decisões são tomadas por um rei ou por uma pessoa próximas a ele, como os nobres, né? Que eram os grupos de pessoas que tinham privilégios econômicos e sociais. Na monarquia, tá bom? As decisões eram tomadas por um rei. A democracia ali era o governo do povo. Nessa forma de governo, os cidadãos tomavam as principais decisões políticas sobre a vida na cidade, né? Então, como a professora falou, literalmente o governo do povo, né? Os cidadãos que tomavam essas decisões aí. Saiba mais sobre o que significava ser cidadão em Atenas. Quem era considerado cidadão? Olha como muda um pouquinho de figura em relação ao que é hoje, tá? Ó, eram considerados, aqui ó, quem era considerado cidadão? Eram considerados cidadãos homens com mais de 18 anos que nasceram em Atenas e tinham pai e mãe atenienses. Quer dizer, tinha que ter nascido em Atenas e os pais também ter nascido em Atenas. Quem não era considerado cidadão em Atenas? Os estrangeiros, as mulheres e os escravizados. A maior parte da população que vivia em Atenas não era considerada cidadã. Quer dizer, a grande maioria. Estrangeiro, mulheres e escravos eram a grande maioria. Então, a grande maioria não era considerada cidadã naquele tempo. Qual era o papel dos cidadãos atenienses? Os cidadãos se organizavam em uma praça pública chamada Ágora. No local, eles realizavam uma assembleia, isto é, reuniam-se para tomar as principais decisões sobre a política e a administração da cidade. Por exemplo, decidiam sobre a entrada ou não em uma guerra, sobre as construções públicas que deveriam ser realizadas e sobre as leis que precisavam ser criadas. Então, a princípio, quando a gente leu aqui, pessoal, ó, parece assim que era tudo muito bonito, né? Poxa vida, governo do povo. Só que esse povo que tinha a decisão aí política da cidade era aquele povo considerado cidadão de Atenas. E no caso ali a gente viu que a grande maioria não era considerado cidadão, né? Como as decisões eram tomadas, ó? Os cidadãos votavam nas propostas erguendo a mão quando concordavam. As propostas mais votadas
eram colocadas em prática. Então, era erguendo a mão mesmo, ó. Quem concorda com essa proposta? Levanta a mão, tá? Era dessa forma mesmo. Tá bom? O que significa a palavra política? A palavra política está relacionada com a ideia de cidadania. Leia sobre o significado desse termo. Porque a gente está falando que esses cidadãos tomavam as decisões políticas, né? Então, vamos ver o que significa a palavra política. Ela vem de polis, em grego, a cidade. Foram os gregos que inventaram a política. No sentido literal, a política são os assuntos da cidade, os assuntos comuns, os que dizem respeito ao conjunto dos cidadãos, tá? Literal quer dizer o significado exato da palavra. Então, no sentido literal, política são todos os assuntos da cidade, os assuntos comuns que dizem respeito a toda a população, tá? Fazer política para os gregos é simplesmente participar da vida comum, ao passo que hoje, quando falamos de política, consideramos em geral que ela é assunto de especialistas, de políticos a quem encarregamos de tomar decisões em nosso nome porque votamos neles. Então, fazer política naquele tempo era muito diferente de agora, né? Para os gregos era simplesmente participar da vida em comum, porque era ali, né, relacionada aos assuntos da cidade, aos assuntos comuns que dizem respeito a todos. Hoje em dia não, hoje em dia a gente considera ali, em geral, que política é assunto para especialista, quem sabe mesmo tratar de política. Então a gente encarrega ali, demanda essas decisões nas mãos dos políticos que a gente coloca no poder, né? Então, teoricamente, eles deveriam fazer o melhor pelo povo. Nem sempre fazem, porque a professora já falou isso para vocês em sala de aula. O Brasil, por exemplo, é um país muito rico, né, em recursos. É um país que tinha tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. Só que, o que acontece? O Brasil é um país que mais arrecada em impostos, um dos que mais arrecadam no mundo. E por que a saúde, a educação, a segurança não estão de acordo, né? Por quê? Porque da mesma forma que se arrecada, se rouba muito no Brasil, né? Então, essa balança está um pouco desproporcional, então a gente não consegue equilibrar essa balança. Claro que o que a gente vê agora com o novo governo é que a gente espera que as coisas mudem, né? Independente de se gosta do presidente A ou B ou C, o importante é que a gente tem que pensar no nosso país como um todo, né? A gente tem que pensar que o país precisa dar certo. Tem que pensar nisso para vocês, crianças, para os pais, para os filhos de vocês, tá? Então tem que pensar como um todo, né? Vamos torcer para que o nosso país dê certo, tá? Cidadania na Roma Antiga. Aproximadamente 2.500 anos na Roma Antiga, grupos de trabalhadores e agricultores, conhecidos como plebeus, conquistaram direitos importantes por meio de revoltas contra o grupo social dominante, os patrícios. Gente, aqui fala, ó, vamos ver se eu consigo ler aqui. Plebeus, grupos de pessoas que não faziam parte da nobreza, trabalhavam no comércio ou na agricultura. Né, as pessoas consideradas pobres ali, né, não faziam parte da nobreza. Os direitos adquiridos pelos plebeus estavam relacionados à conquista da cidadania. Conheça alguns desses direitos. Então, esses direitos aí que eles adquiriram, ó. Direito de eleger um plebeu para participar do Senado. O que era o Senado? Assembleia dos patrícios, que eram deixa a prof ler aqui no livro, porque ficou muito pequenininho ali no slide. A Assembleia dos Patrícios, que eram os romanos com privilégios sociais, né? Então, essa Assembleia só tinha patrícios. Então, eles conseguiram aí adquirir esse direito de eleger um plebeu para participar. Qual que era o objetivo? Impedir a criação de leis que prejudicassem o seu grupo. Porque onde só tinham patrícios, né? Eles se organizavam aí para criar leis a seu favor. Então, tendo um representante dos plebeus ali, eles tinham essa garantia,
de que as leis criadas não iam só favorecer aos patrícios. Gente, vou falar um pouquinho para vocês sobre patrícios. Sabe quando a gente fala assim, ai, aquela menina, ó, toda patricinha? Daí que vem esse termo, tá? Patrícios, porque eram os considerados nobres ali, né? Hoje a gente usa esse termo assim, dessa forma, né? Ai, olha a patricinha, porque quer dizer que ela é toda emperequetada, toda pomposa, toda riquinha, né? Direito, então, de eleger um plebeu. Direito ao casamento entre plebeus e patrícios, que antes não podia, né? Patrício casava com patrício, plebeu com plebeu. Então, eles adquiriram esse direito, né? De plebeu casar com patrício. Fim da escravidão por dívidas, pois até então os plebeus podiam ser escravizados caso não conseguissem pagar suas próprias dívidas, gente. Então, se eles tinham dívidas e não conseguiam pagar, eles podiam ser escravizados. Olha só que tristeza, né? Então, eles também conseguiram aí eliminar isso, essa escravidão por dívidas, né? A relação do Coliseu com a cidadania, né? A gente está falando ali do Coliseu. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ele, qual é a relação que ele tem ali, tá? Então, o Coliseu, ele levou exatamente aí 6 anos para ser construído. Qual é a relação dele com a cidadania, professora? Deixa eu ver se eu não estou na frente do Coliseu. Não, né? Estou aqui na minha casa, não estou na frente do Coliseu. Então, gente, ele, na verdade, foi utilizado ali na Roma Antiga como entretenimento para as pessoas, tanto plebeus quanto patrícios. E o que acontecia ali? Aconteciam várias coisas ali, né, nessa arena, digamos. E aconteciam também as disputas ali entre os gladiadores. E por que o Coliseu tem relação com a cidadania? Porque ali se praticava a cidadania de uma forma plena. Por quê? Porque tanto plebeus quanto patrícios, eles tinham o poder de decidir, tá? Durante essas batalhas dos gladiadores, se o gladiador que havia perdido, se ele morreria ou não, tá? Então, eles tinham esse poder em mãos. A decisão era deles. Então, não importava se era patrício ou plebeu. Estando ali, eles tinham esse poder de decisão. Então, quer dizer, direitos iguais. Tá aí a relação com a cidadania, né? A gente tem direitos iguais, não importa aí a nossa classe social. Então, isso entra essa relação com a cidadania. E como é que eles faziam isso, gente, né? Essa questão de justiça, né? De igualdade ali. Como é que eles faziam isso? Uma curiosidade aqui para vocês. Por exemplo, o perdedor, como é que eles analisavam? Eles analisavam da seguinte forma. Ele lutou, mas ele teve bravura, né? Ele demonstrou bravura até o final, então eu acho que bastou ele perder. Então ele não precisa ser morto, né? Então, não precisa ser morto. Levantavam o dedo dessa forma, tá? Então poderia sobreviver. Não, esse daí perdeu e não demonstrou nenhuma bravura. Eles abaixavam o dedo dessa forma. Daí, o que acontecia com esse perdedor? Morria, né? Daí o vencedor poderia eliminá-lo ali mesmo na arena, tá bom? Mas aconteciam diversas coisas ali nessa arena, né? Para entretenimento do povo, então não só isso. Mas quem tinha o poder de decisão mesmo era o povo, né? Então isso é legal trazer para vocês, porque dá essa ideia da relação aí com a cidadania. Beleza? Gostaram? Se gostaram, coloca um joinha lá para prof. Quem não gostou, não coloca assim dislike, tá? Só coloca joinha. Lá na página 8, pessoal, agora. Vamos acompanhar aqui nossa penúltima página, né? Com base em seus estudos sobre cidadania, vão marcar V para verdadeiro e F para falso. Então, ali vocês vão ver, ó, se no passado as pessoas tinham os mesmos direitos que existem na atualidade, acabamos de falar, né? Então, marca lá V ou F. Eu faço parte da história. Na democracia ateniense, aqueles que eram considerados cidadãos podiam propor leis e tomar decisões sobre o funcionamento da cidade. Dessa forma, o cidadão ateniense podia expressar sua opinião e votar em favor da coletividade.
No Brasil, atualmente, os cidadãos elegem representantes políticos, que foi o que nós falamos anteriormente, que realizam essas funções. São os vereadores, deputados e senadores. Por que é importante ser um cidadão, na sua opinião? Por que é importante ser cidadão? Coloquem lá. A gente trouxe tantos exemplos aí de cidadania para a nossa época agora, né? Para o mundo atual. Por que é importante ser cidadão? Dentro de tantos exemplos que a gente trouxe durante essa aula. Número 2. Quem é considerado cidadão no Brasil? Pesquise informações sobre esse assunto e assinale a alternativa correta. Então, vão pesquisar, tá? E vão assinalar lá qual a alternativa correta, tá bom? Lembrando que é bem diferente do que era antigamente ali, como a prof trouxe para vocês hoje. Página 9. Direitos da Humanidade. Criada em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê uma série de direitos e atualmente é reconhecida por 193 países, incluindo o nosso, o Brasil. Esse documento foi um marco importante na história da humanidade, por defender uma vida digna, quer dizer, uma vida respeitável, honrada, né? Uma vida apropriada para todas as pessoas, independente da origem, africanos, americanos, asiáticos, europeus ou oceânicos. Também, independente ali da condição social, da etnia, da crença religiosa ou de outras características culturais. Então, ter uma vida digna independe de tudo isso. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todas as pessoas nascem livres e iguais em direitos. Conheça outros direitos registrados no documento. Então, ali, gente, ó, nós temos novamente um esquema, um mapinha mental ali, ó, como vocês já fizeram, né, em geografia, ó. Então, olha, ó, direitos humanos. Então, nós temos ali, ó, direito à educação, vida, à alimentação, a proteção, liberdade política, né? Eu posso votar em quem eu quiser. Direito à migração, né? Eu tenho essa liberdade. Liberdade religiosa. E isso é muito importante, né? Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos é reconhecida em alguns países, porque a gente sabe que existem guerras aí que duram muitos anos, né? Duram até hoje em alguns países, justamente por essa questão religiosa. Lazer, tem o direito a lazer e liberdade de pensamento, tá bom? Então, aqui esse mapinha foi bem legal que deu para colocar aí alguns outros direitos que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que são importantes que a gente saiba, né? É bem importante que vocês saibam, que vocês conheçam pelo menos um pouquinho aí dos direitos. É importante que a gente conheça nossos deveres e nossos direitos como cidadão, tá bom? Ser cidadão faz parte disso, conhecer direitos e deveres. Desafio extra, blá, 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 blá. Vamos ver se eu fico aqui mesmo. Então, vamos lá, gente. Ó, a prof já até colocou aqui para vocês, aqui no cantinho, aqui, ó. Vou fazer o meu melhor. Sempre vou fazer o meu melhor. Então, vamos ver qual que é o desafio extra. Pesquisar pelo menos, deixa eu ver. Pelo menos 5 curiosidades sobre o Coliseu. A prof já trouxe algumas, né? E fazer o registro no caderno. Termine a pesquisa com um lindo desenho que representa esta obra. Capriche, sei que você consegue, tá bom? Gente, a prof sempre fala isso, capriche, sei que você consegue. É porque ainda tem aluninhos que não acreditam no seu próprio potencial, sabia disso? Ai, prof, eu não sei desenhar. Ó vida, ó céus, ó azar. Todo mundo sabe, né? O que basta é treinar, exercitar. Lembra? Para tudo, exercício diário. Então, assim, não precisa ser um desenhista profissional, mas dá para fazer uma coisa bem legal. Basta ter vontade, tá bom? Então, vamos pesquisar lá pelo menos 5 curiosidades, outras curiosidades, tá? Fora essas que eu falei do Coliseu. E fazer um registro no caderno. Então, vou fazer bem bonitinho, com margem, cabeçalho. Terminar a pesquisa com um desenho bem bonito. Não um desenho pequenininho sem graça. Um desenho bem bonito, digno do Coliseu, tá? Bem bonito. Pinta, né? Porque a turminha do 5º ano já sabe pintar bem legal. Então, eu quero ver desenhos aí, joias. Nota 10. Tá bom?
Então vamos nos despedir. Acabou! Gente, então por hoje é só. Hoje, sextou, né? Nós temos aula de filosofia. Nós vamos falar sobre ansiedade calma, né? Para quem assistiu, eu acredito que tenha gostado da aula, porque foi bem bacana o tema. Para quem não assistiu, gente, corre lá assistir, porque tá bem legal, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus. Tem aula de arte também com a Profilis, não se esqueçam, tá? Sigam o planejamento, beleza? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, que é a do Segundou, novamente, né? Um bom final de semana. Aproveitem com a família, curtam, mas em casa, tá bom? E quem não tem tarefa em dia, né? Infelizmente, tem que aproveitar o final de semana para colocar a tarefa em dia. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. A Profi ama vocês e tá morrendo de saudade. Porque faz tempo que eu não dou beijo assim de perto. Tchau!